Se você não sabe o que são zumbis, você deve ter ficado preso numa ilha deserta nos últimos 20 anos, já que se essas criaturinhas não dominaram a Terra ainda, elas já dominaram a cultura pop e estão presentes aí em diversos filmes, livros, jogos, séries, alguns muito bons, outros nem tanto. Mas eu gosto muito de zumbis, gosto muito da temática e por conta disso eu resolvi usar eles para estrear um quadro novo aqui no canal chamado de Bestiário, no qual eu vou falar um pouco sobre a história de algumas dessas criaturas ficcionais aí, muito comuns dentro da cultura pop, da cultura nerd, geek, e eu resolvi começar pelos zumbis porque eu acho eles muito interessantes, muito legais e talvez seja aí o mais possível de todos esses de ser real, né? Ou será que não? Não sei. Né? Quem que esperava uma pandemia de Covid, né? Ninguém, então ó, nunca se sabe. Vem comigo que com certeza você vai gostar. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. E se você não for inscrito, já se inscreve pra já prevenir aí que começa o apocalipse zumbi do nada. Você já é inscrito do Livrologia, já deixa seu comentário aí qual o jogo, série, filme ou história de apocalipse zumbi que você mais curte. Deixa seu like e compartilha com um amigo aí que também curte muito aí esses comedores de cérebro que são os zumbis. Como eu falei, hoje a gente vai estrear esse quadro novo aqui no canal que é o Bestiário. E eu não sei qual vai ser a frequência desse quadro ainda, se a gente vai fazer uma vez por mês, se tudo der certo, talvez sim, ou se vai ser aí uma cada 2 meses. Tem muitas criaturas legais que eu gosto de falar, tipo os vampiros, os lobisomens, mas algumas mais incomuns também que a gente pode trazer, sei lá, tipo chupa-cabra, boto cor-de-rosa, olha só. Não, mentira, isso aí é muito folclórico. Mas talvez a gente possa fazer um quadro aí, seria bem amplo e trazer várias criaturas mitológicas dos jogos também, enfim. O universo de Star Wars tem criaturas muito legais, Senhor dos Anéis, enfim. Daí vocês podem deixar nos comentários também algumas sugestões de qual a próxima criatura que a gente pode trazer aqui no Bestiário. O termo zumbi vem de uma língua africana, né, do Kimbundu, que significa cadáver ou defunto, né? Então já associei zumbi a esse conceito de um morto-vivo. Porém, né, a primeira menção a algo relacionado a um zumbi vem de um muito mais antigo, lá da Suméria, com o épico de Gilgamesh, que é basicamente o primeiro relato que a gente tem de alguma história, uma narrativa, seja mitológica ou não, da humanidade. Então, realmente aí é um conto bem conhecido para quem estuda história, enfim. E é uma narrativa bem importante para a humanidade, já que ela tem vários dos princípios que a gente ainda vê da jornada do herói e tudo mais. E nesse épico de Gilgamesh tem uma deusa chamada Ishita, que num determinado momento fica revoltada e ameaça jogar na humanidade aí um monte de pragas e maldições e destruir tudo. E uma das coisas com as quais ela ameaça a humanidade é levantar os mortos, né, e jogar aí um exército de mortos basicamente sobre a Terra. A gente também tem citações muito parecidas com isso no livro da Bíblia de Zacarias e de Isaías, quando também se fala ali dos tempos finais com um levante dos mortos, apesar da Bíblia tratar isso às vezes como algo positivo, né? Assim como as pessoas que morreram levantando para ver o retorno de Jesus, ou também como algo negativo, como é no caso do livro de Zacarias ou Isaías, como algo ruim, a ideia dos mortos levantarem e ser algo realmente apocalíptico. Já na cultura pop, os zumbis só vão aparecer muito tempo depois, no começo do século XX, lá em 1920, 1930, com as primeiras narrativas que vão ter um elemento parecido. Isso se você não considerar já que o Frankenstein, da Mary Shelley, já é realmente uma referência aí a um morto-vivo, mas o conceito é um pouquinho diferente, né? Lá em 1921, a gente tem um conto do Lovecraft chamado Reanimator, que é um conto bem mais desconhecido do autor e que ele mesmo não gostava muito, que fala sobre um médico e seu assistente que tentam reviver um cadáver numa faculdade de medicina que era famosa aí por seus experimentos aí com animais mortos, pessoas mortas, enfim, tentando realmente reanimar esses corpos. E é uma faculdade que aparece em vários outros contos do Lovecraft também. Essa história é menos conhecida e, como eu falei, o próprio Lovecraft tentou apagar um pouco ela da sua bibliografia, já que ele só fez ela pelo dinheiro, e ela segue bastante esse padrão aí que já tem da Mary Shelley, realmente de um cientista que tenta reanimar um corpo, né, e que isso acaba dando certo, e das dificuldades que isso traz ali para a ciência dele, né. É algo que não é tão relacionado com o que a gente tem hoje com os zumbis, então o conceito aí realmente ficou lá mais para os anos 20, que talvez seja até um reflexo do final do século 19. Já em 1932, a gente tem a estreia do filme White Zombie, que é estrelado aí pelo Bela Lugosi, que é um ator aí muito famoso aí da época,
época, e é uma história que fala sobre um casal que viaja até um lugar distante, né, um lugar exótico, como era muito comum nos filmes dessa época ainda, e que dentro da casa do anfitrião ele acaba se apaixonando pela noiva, né, do seu hóspede, e sabendo que ele não vai conseguir conquistar ela, já que, né, ela é casada e tudo mais, ele acaba contratando um feiticeiro para transformá-la num zumbi e se tornar aí uma esposa submissa dele. Sim, essa é a história, e é por isso que chama White Zombie, porque eles são brancos. Mas ao mesmo tempo que essa história é muito bizarra, e talvez seja um reflexo grande aí do machismo da época, ela já começa a trazer um pouco mais os conceitos de zumbi que a gente tem hoje relacionados aí ao voodoo, já que esse cara contrata um feiticeiro e tudo mais, que tem todo aí umas mandingas aí pra fazer ela se transformar num zumbi. Na verdade ela é dada como morta, depois ela é reanimada, então já tem um conceito bem mais moderno, por assim dizer, do que a gente tem dos zumbis. E esse conceito de zumbi tá mais parecido com o que a gente tem hoje, já que tudo vem da cultura haitiana. Isso porque lá em 1980, um homem chamado Clarvius Narcisse voltou para casa, e ele tinha sido dado como morto, dizendo que tinha trabalhado durante 20 anos numa lavoura, tendo sido escravizado como um zumbi. Isso porque ele teria tido uma discussão com o irmão por conta de uma herança, e o irmão dele teria contratado um bruxo que transformou ele num zumbi, deu ele como morto e fez ele trabalhar como escravo numa lavoura durante todo esse tempo. E essa história pode parecer muito maluca, mas ela ficou tão famosa lá no Haiti que até gerou um estudo antropológico, no qual alguns pesquisadores foram para lá para tentar entender como essas práticas funcionavam, e descobriram que elas eram muito mais comuns do que pareciam. E esse estado de zumbificação era feito, né, pelos bruxos lá da região, usando uma toxina extraída do baiacu, que é realmente muito forte. Inclusive até no Japão, os sushimens e tudo mais que trabalham, os cozinheiros que trabalham com baiacu têm que ter uma autorização especial, porque a toxina pode trazer consequências bem graves. E também com a erva do diabo, né, que era usada também para tanto induzir esse estado de aparente morte, né, quanto também para mexer ali com o consciente da pessoa e deixá-la bem vulnerável. Isso tudo foi tão famoso, tão grande, que até gerou uma lei lá no Haiti que proíbe que as pessoas deixem as outras, né, num estado de quase morte, ou num estado que simule a morte, para mostrar como isso não é só bobagem, realmente ficou muito famoso. Agora, eu não sei se, né, o caso do Clarvius Narcisse realmente é real, né, se isso aconteceu mesmo ou não. E toda essa história tem muita influência no que a gente sabe de zumbis hoje, porque foi muito importante para um cara chamado Jorge Romero criar a trilogia dos mortos, que começou lá em 1968 com o filme A Noite dos Mortos Vivos, que fala de uma história na qual um satélite cai na Terra e por conta da radiação dele começa a reanimar os mortos aí que saem querendo comer carne humana e cérebros e tudo mais. É uma grande falha minha porque eu nunca assisti a trilogia dos mortos, eu tô sempre adiando porque eu tenho medo de me decepcionar e elas serem assim as histórias mais importantes que a gente tem sobre zumbis, porque fizeram a base aí para tudo que a gente tem hoje, né? O Jorge Romero vai continuar a trilogia dele lá em 1978 com A Madrugada dos Mortos, e depois vai encerrar ela em 1985 com O Dia dos Mortos, sendo aí a principal trilogia que a gente tem sobre zumbis até hoje, mas são muito baseados realmente nessa estética, né, e nesses elementos aí dos zumbis haitianos, né, que são criaturas que realmente foram mortas e são trazidas de volta viva por alguma coisa externa, né, contra a vontade delas, né. Já em 1996 a gente tem Resident Evil 1, que eu já falei um pouco sobre o jogo e sobre a franquia como um todo num outro vídeo aqui do canal. Vou deixar um card, olha só, acho que o primeiro card que eu vou colocar aqui em cima, que alegria, que emoção, que eu falo um pouco sobre Resident Evil e sobre como a história de Resident Evil é muito legal, e lá eles trazem um novo conceito para zumbis, também se baseando um pouco nessa ideia de um vírus, né, que aí começa a se tornar mais popular com algumas outras histórias ali no começo dos anos 90, mas baseando não numa criatura que morre e é trazida à vida, e sim nessa ideia de epidemia, né, então uma pessoa tem o vírus e ela vai passando isso para outros, e eles vão se tornando zumbis por conta desse vírus, não porque elas foram mortas e reanimadas. E também o Resident Evil traz os zumbis como outras criaturas, já que tem cachorro zumbi, cobra zumbi, um monte de bicho zumbi, entre outras coisas. Então Resident Evil dá um salto aí dentro do que a gente conhece como zumbis e continua explorando isso de muitas formas até os dias de hoje, né? Apesar de que dos últimos 2 jogos a temática principal já não é zumbis, né? Mas até ali no 4 você tem as criaturas que estão zumbificadas, mas também fogem dos zumbis comuns, que são os ganados. Então dentro de Resident Evil tem até uma subcultura aí do que é zumbi, das evoluções dos vírus e tudo mais. Já lá em 2002 você tem a estreia do filme 28 Dias Depois, que fala aí sobre uma epidemia zumbi que é passada e transmitida através da saliva.
então também já explorando mais uma forma aí de como os zumbis se proliferam, né, e se baseando bastante nesse conceito de uma epidemia zumbi, uma epidemia global e geral. O que a gente já começa a ver mais, né, a partir dos anos 2000, são histórias que falam realmente de um apocalipse zumbi, já que o próprio Resident Evil era uma história muito mais local, né, então esse conceito de apocalipse zumbi começa a ficar bem forte ali nos anos 2000, inclusive com a The Walking Dead, né, que é a HQ que sai ali nos anos 2003, mais ou menos, e que depois vai se tornar uma série em 2010, já explorando o fim da humanidade através do vírus zumbi. Em 2006 você também tem a publicação do livro Guia de Sobrevivência Zumbi, ou Manual de Sobrevivência Zumbi. Inclusive eu tenho esse livro, deixa eu pegar ele aqui, peraí. É o Guia de Sobrevivência Zumbis do Max Brooks, que também é o escritor de Guerra Mundial Z, outro filme que a gente tem aí lá em 2016, se eu não me engano, que explora bastante esse conceito do apocalipse zumbi e de várias formas, na verdade, né, de apocalipses regionais ou globais e por aí vai. É um livro bem divertido porque o Max Brooks trata isso tudo com muito humor, né, tirando Guerra Mundial Z, que é um filme e um livro, né, que ele tem baseado numa história um pouco mais séria. Em Guia de Sobrevivência Zumbis você tem uma história bem mais divertida, em que ele realmente tá fingindo que o mundo vai ser dominado por zumbis a qualquer momento e que você precisa aprender a se defender. Eu adoro esse livro, ele realmente é muito divertido. E em 2013 você tem o lançamento do jogo The Last of Us, que assim, né, é o grande motivo por eu estar fazendo esse vídeo, pra ser bem sincero, já que eu adoro The Last of Us, é a minha narrativa favorita de todos, The Last of Us parte 1 e parte 2. O jogo é muito bom e o jogo já explora um elemento diferente dos zumbis, já que eles são causados por fungo e não por um vírus ou por radiação e nada do tipo. E é bem legal ver a ciência que tem por trás da ideia de The Last of Us, né, com o Cordyceps, que é um vírus que é um fungo que cresce no cérebro, se proliferando e os estágios que ele tem. Então as pessoas começam a ficar loucas, depois o fungo vai tomando o corpo delas e aí elas ficam cegas e vão se guiando só pela audição e ficam mais agressivas, e posteriormente o fungo acaba tomando tanto que ele joga a pessoa num canto e começa só a se proliferar. Então tem cenários de The Last of Us que são todos dominados por fungo e é uma nojeira, mas assim, esteticamente é muito legal. E The Last of Us consegue fugir dos principais clichês aí das narrativas de zumbis, então é muito legal, realmente vale muito a pena. E é isso, gente, essas são as principais histórias que a gente tem de zumbis até hoje. Tem lançado agora na Netflix uma série coreana, né, que fala sobre zumbis aí numa escola, que tá fazendo bastante sucesso, se eu não me engano até passou em questão de orçamento o Round 6, né, então talvez vale bastante a pena assistir. Você tem anime sobre zumbis, você tem música sobre zumbi do Kawemura, que não devemos deixar ele esquecer que ele fez rap dos memes e rap de zumbis. Enfim, tem bastante conteúdo, os zumbis realmente são muito populares. A gente tem aqui no Brasil o Zumbi Walk, né, que é a marcha aí dos zumbis, que acontece regularmente. Tem histórias brasileiras de zumbis, até que produzidas pela Netflix. Pra mim, o grande problema dos zumbis é que eles caíram realmente num clichê muito grande em alguns aspectos. Então, as histórias de apocalipse são muito comuns e elas falam sempre no mesmo sentido da ideia da jornada do sobrevivente. É sempre muito, muito mais do mesmo, mas se você for garimpar, tem realmente várias histórias muito boas de zumbis, várias histórias muito legais de apocalipse zumbi como um todo, e que valem muito a pena ser exploradas. Eu recomendo sempre o Resident Evil 1, 2 e 3, aí, que são jogos muito legais para explorar. Eu gosto porque são jogos que falam de zumbis mais regionais, né? Então tudo acontece ali em Raccoon City, como eu já mencionei no último vídeo sobre Resident Evil. E The Last of Us, claro, porque é o meu jogo favorito, minha história favorita, então vale muito a pena. Vai vir a série aí de The Last of Us, possivelmente no ano que vem, foi adiada, né, para 2023, mas deve ser muito boa, eu tenho muitas expectativas. E zumbis tem muitos documentários e coisas que falam sobre eles, porque eu brinquei no começo do vídeo que talvez fosse a criatura aí mais possível, e realmente a gente tem alguns elementos na natureza aí que nos lembram um pouco as histórias de zumbis, desde os vírus, né, como a própria queridíssima, eu não vou nem falar o nome, né, do coronga, que, né, se transmite de uma forma muito alucinada aí pelo mundo, como você tem realmente fungos e vespas, né, na natureza que conseguem controlar outros animais para poder procriar, né? Então, procriar não, é reproduzir, né? Como o caso de uma vespa que consegue dar uma ferroada nas formigas, botar ovos dentro delas, levar essas formigas para o alto de lugares, né, para que as larvas das vespas consigam se alimentar das formigas e aí se proliferarem. Da formiga, coitada da formiga. Mas é isso, gente, é bizarro mesmo. Então, vamos ficar atentos, né? E por fim, como última recomendação, eu não tenho nenhum livro assim que eu curta tanto sobre zumbis, tipo, eu possa recomendar,
mas tem A Dança da Morte aí do Stephen King, que também fala sobre uma epidemia causada por um vírus chamado Capitão Viajante. Não é exatamente sobre zumbis, mas eu acho que para quem curte, né, história sobre apocalipse zumbis é uma ótima pedida, já que o Stephen King toma bastante tempo do livro, que é o maior livro que eu tenho, tem mais de 1.200 páginas, para falar sobre a proliferação do vírus e como ele vai transformando as pessoas e acabando com elas aos poucos, né? Como eu falei, não tem zumbis, mas tem muito do que a gente gosta aí nas histórias de apocalipse zumbis, então vale realmente muito a pena. E também tem os livros e a própria HQ aí do The Walking Dead, que são bem legais. The Walking Dead é bom nas primeiras temporadas, né? Depois, como qualquer coisa, vai se estendendo demais e passa do ponto. Mas se você gosta também, não tem problema. E fica sempre aqui aberto os comentários para você recomendar aí outras obras que você gosta sobre zumbis, enfim, sobre a pós-apocalipse, que eu gosto demais de histórias assim. Então fique aí à vontade e quem sabe a gente não traz um vídeo sobre uma dessas histórias também, aí da sua recomendação. Ou também pode deixar aí nos comentários qual a próxima criatura que você acha que vale a pena falar aqui no Bestiário, pra gente fazer um resuminho aí das informações sobre ela, dos livros, filmes que falam sobre essas criaturas. Provavelmente vai ser a próxima sobre vampiros, a não ser que eu tenha alguma outra ideia, porque eu também curto muito vampiros. Mas é isso, estou aberto a sugestões. Então, muito obrigado por verem o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscreverem no canal e compartilharem com o amiguinho aí que tá se preparando pro apocalipse zumbi também. E é isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até mais.